Fala, família corintiana! Vamos para mais um vídeo do canal. Quem curtiu dá like, segue o canal para mais informações e bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Timão vence a primeira fora e sai do Z4. André Ramalho, que estreia, hein? Rodrigo Garro e Alex Santana também foram destaques e a gente tem muito a falar desse jogo. Estou aqui para falar da vitória do Timão, vitória importantíssima, fundamental contra um baita adversário. Gente, o Bahia do Rogério Ceni está disputando lá em cima. E jogando em casa ainda na Arena Fonte Nova, muito difícil. E vou dizer mais, não foi uma vitória ocasional. O Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem, o Corinthians encarou o seu adversário, muito por conta do seu novo treinador, que precisou de 2 jogos para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. O Corinthians está fora da zona do rebaixamento em 2 partidas, 2 vitórias seguidas, algo que não acontecia, gente, há 57 rodadas. Desde 2022, ainda sob comando de Vitor Pereira, o Corinthians não vencia 2 seguidas no Campeonato Brasileiro. Olha que loucura. Pois é, 600 dias, uma loucura. A fase era ruim, né? E o Ramon Dias chegou, organizou o time e é verdade que ele contou com alguns acréscimos importantes. Por exemplo, o goleiro Hugo Souza. Gente, que goleiro seguro. Quando a bola vai no gol, ele resolve, ele decide. Era isso que o Corinthians precisava. É só o segundo jogo, mas ele foi decisivo nessas 2 vitórias, tanto contra o Criciúma como contra o Bahia. Ele foi fundamental. Segundo tempo, finalzinho, até pela qualidade do Bahia, o Bahia deu um calor no Corinthians. Normal. E até, se a gente analisar o jogo inteiro, e quem analisar apenas os minutos finais vai pensar, meu Deus do céu, o Bahia merecia o empate, merecia até virar o jogo. Cara, é um pouco enganoso isso, porque no final, natural, o Bahia tá jogando em casa, o Corinthians meio que se retraiu ali, o Ramon fez algumas trocas para segurar o resultado, e aí o Bahia foi para cima e deu a entender que, meu Deus do céu, mas cara, foi só naquele recorte. O Corinthians foi superior ao Bahia o jogo inteiro, ou praticamente o jogo inteiro. O Ramon teve muita coragem e mudou o sistema. Ele meteu um 3-5-2 e, cara, faz muito sentido, porque ele promoveu a estreia de um xerife, de um líbero fantástico chamado André Ramalho. Cara, que estreia luxuosa do André Ramalho, porque ele ficou na sobra mais centralizado e ele armou o jogo, ele fez inversões, ele foi fantástico ao lado do Kaká e do Félix Torres e os 3 casaram muito bem. E o André estava solto, estava dando passes, estava fazendo desarmes. Quando a bola se apresentava para ele, dava carrinho na lateral. Cara, ele foi o dono do setor, vencia duelos, ele estava. E quando ele não vencia, fazia uma faltinha aqui ou ali, que também é do jogo. Tá tudo certo. O Corinthians teve uma cobertura defensiva perfeita no jogo. Perfeita. O Bahia pouco chegou até os minutos finais, muito por conta desse sistema. Você já vê um Corinthians mais próximo, mais compactado, mais organizado e tem a ver com esse sistema. Porque aí o Mateuzinho, que tem deficiências na marcação e ele foi obrigado a escalar o Mateuzinho titular, você coloca ele no apoio. O Hugo da mesma maneira, você já espeta ele um pouco mais. E o meio de campo, eu precisava entender do porquê da predileção do Ramon pelo Rian e não do Breno Bidon, que até entrou no segundo tempo. Na ausência do Ranieri, por exemplo, né, ele optou pelo menino Rian, junto do Alex Santana, junto do Rodrigo Garro. Faz todo sentido. O Rian é muito bom jogador, porque ele é mais marcador, ele consegue preencher mais o espaço. O Bidon é muita qualidade técnica. O Bidon é muito bom jogador também. Mas nesse combate, nesse confronto, na ausência do Ranieri, o Rian era mais importante. Eu entendi a escolha do Ramon Dias. Eu não gosto muito dele estar escanteando o Bidon, porque já são 2 jogos que o Bidon não, enfim, não figura. Mas eu não consigo discordar nesse momento porque o Rian tem dado conta do recado. E é um resgate, né? O resgate do menino Ryan. Pois é, o Rian foi resgatado de certa forma. E tá jogando e jogando bem. E é importante, porque é mais um moleque que o Corinthians promove e que daqui a pouco pode disputar a posição. O Bidon pode jogar um jogo ou outro, enfim, o Rian também. São opções que ganha o técnico Ramon Dias. Especialmente o Ranieri, na ausência do Ranieri, que hoje estava suspenso. O Rodrigo Garro fez um jogo espetacular de envolvimento, de buscar o jogo, de fazer lançamentos, de estar em todas as partes do campo, de buscar o jogo. Esse é o jogo que a gente espera do Rodrigo Garro e ele fez, jogando fora de casa, tá? Foi um jogo assim dominante. Um meio de campo do Bahia que tem Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro. Quem dominou o meio campo foi o Corinthians, vejam só. O Yuri Alberto perdeu algumas chances.
Algumas, assim, inacreditáveis, que a gente olha e fala assim, Yuri Alberto, pelo amor de Deus. Mas o que eu vou dizer? O Yuri se movimentou, o Yuri se apresentou, o Yuri estava sempre para finalizar e o Yuri deu o passe do gol que definiu a vitória. E não é um passe muito fácil, tá? Ele pega a bola pelo lado esquerdo e ele com calma olha o Romero e ele cruza na medida, porque um pouquinho antes o zagueiro tirava, um pouquinho depois ela passava do Romero e ele perdia o tempo da finalização. Ela cai no pé do Romero e o Romero dribla. O Romero tem todo o mérito do gol, tá? Porque ele dribla e finaliza com perfeição. Mas o passe do Yuri não é fácil de fazer. Ele deu assistência do jogo. O Emiliano até falou sobre isso na entrevista depois do jogo, falou assim, cara, ele vai voltar a fazer gol. Eu sei que o centroavante vive de gols, mas eu não posso falar nada dele hoje. Ele se envolveu, ele se apresentou e ele deu o passe pro gol. E eu concordo, eu concordo. O Yuri foi decisivo no jogo. Paciência. E o Romero acabou fazendo um golaço. Que traduzia o que o Corinthians era no jogo naquele momento. No segundo tempo, o Corinthians até, cara, se espetasse um pouquinho mais, poderia ter ampliado o marcador. E nesse momento, você entende, e eu entendi a entrevista do Ramon nesse sentido, do porquê, por exemplo, o Wesley acabou sendo deixado assim mais para um segundo tempo, por exemplo, né? Porque nesse momento, fora de casa, contra o Bahia, você precisa de jogador cascudo. Você precisa de jogador que... E aí, aos poucos, você vai colocando os jovens. Aí o Wesley entrou, o Giovani entrou e deu uma ótima contribuição, venceu alguns confrontos, ofereceu alguns ataques. Num deles, o Corinthians poderia ter matado o jogo. Mas, enfim, o Ramon acertou tudo. Na escolha, na escalação, no novo sistema, nas estreias, nas substituições. E o Corinthians saiu de Salvador com uma vitória. Já mudou a perspectiva, né, gente? Porque, assim... futebol é qualidade. O Corinthians agora tem um goleiro, titular e seguro. Estreou esse zagueiro fantástico, que é o André Ramalho, e era um problema do Corinthians, e talvez esse sistema possa ser continuado, e se não, acho que o André pode dar conta do recado com algum dos outros dois. Tem o Fagner para voltar na sequência, em termos de titularidade, que eu quero dizer, ele já, inclusive, entrou no jogo. O meio de campo está cada vez mais encaixado. E o ataque, mesmo que, enfim, a gente entenda que precisa de um ou outro reforço, o Yuri vai voltar a fazer gol em algum momento, o Romero está sendo importante, quando não tem uma bola parada do Garro, tem os moleques aí, o Wesley, Giovani, enfim, que podem entrar, dar conta do recado, enfim. É um Corinthians que se apresenta com uma perspectiva bem melhor, de não sofrer gols, de poder construir e de daqui a pouco performar no campeonato. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, não sei até onde o Corinthians pode chegar. O que importa é que hoje ele saiu da zona do rebaixamento. Comenta aqui, inscreva-se no canal e muito obrigado por tudo.